Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos nos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 19. Eu já comecei a ministrar, sobre esse Salmo. E falei dos primeiros versículos, do 1 ao 6. E agora nós vamos meditar algumas coisas aqui a partir do verso 7. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Eu vou ler desde o início, do verso 1 ao verso 10. Amém? Amém. A partir do verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Amém. Na primeira parte aqui que nós meditamos, nesse Salmo, no Salmo 19, nós vimos como a natureza, tudo aquilo que foi criado por Deus, proclama a existência de Deus. Nós vimos isso do verso 1 ao verso 7, ao verso 6 na verdade, e percebemos então que como Deus, através da sua criação, Ele revela que Ele existe. Então tudo que foi criado revela justamente a existência de Deus. Isso torna o homem, todo ser humano, indesculpável, porque se tudo que foi criado, não só aqui na Terra, mas também as estrelas e todo o universo, os planetas, as luas que existem, as galáxias, todas as galáxias que cada vez mais, com os microscópios, eletrônicos aí avançados, tecnologia avançada, os cientistas vão descobrindo cada vez mais coisas no universo, Tudo o que foi criado, todo o universo, declara a existência de Deus. E mesmo que alguém diga que não crê em Deus, a própria criação diz que Ele existe. E isso torna, evidentemente, todo homem indesculpável. Mas a criação, apesar de mostrar a existência de Deus, a criação em si, ela não revela as particularidades de Deus. A criação em si, apesar de mostrar a existência de Deus, ela não revela de fato quem Deus é. Ela diz que Deus existe, mas não revela quem Deus é. Como então o homem, o ser humano, pode conhecer Deus? Ele só pode conhecer Deus através da revelação do próprio Deus. E Deus se revela por meio da sua palavra. Então, se nós não nos dedicarmos, eu vou enfatizar isso aqui hoje, se nós não nos dedicarmos ao conhecimento das Escrituras, a estudarmos as Escrituras, nós não vamos conhecer Deus, porque Deus se revela por meio da sua palavra. Amém? É por meio da palavra de Deus que nós podemos
entender e conhecer o coração de Deus. Paulo vai dizer que assim como o homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos às profundezas do coração de Deus, e isso está revelado na sua palavra. Então o que nós vamos ver hoje aqui, nessa segunda parte, né, que está concentrada a partir do verso 7, é justamente o que o salmista vai falar acerca das Escrituras. Ele vai falar, né, e ele fala acerca da perfeição da lei de Deus, ele fala do testemunho do Senhor, ele fala dos estatutos de Deus, ele fala da pureza dos mandamentos de Deus, ele fala do temor que a palavra de Deus nos conduz, né, do temor a Deus, e ele também vai falar em como a palavra de Deus é desejável. Nós vemos isso basicamente no verso 7. Então no verso 7, eu vou ler novamente, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que nós vemos aqui são 4 apontamentos de Davi que são muito importantes. Primeiro, ele vai falar que a lei é perfeita, e eu gostaria que você guardasse essas coisas, apesar de estar bem explícito aqui. Ele fala que a lei do Senhor é perfeita, ele fala que esta lei restaura a alma. No Salmo 23 ele vai usar um termo um pouquinho diferente, ele vai dizer que refrigera a alma, né? Que o pastor, né, refrigera a alma. Ele diz também que acerca da fidelidade de Deus, e ele vai falar da sabedoria que é concedida àqueles que creem no Senhor. Ele vai falar da sabedoria concedida aos simples. Então é sempre bom a gente lembrar, antes da gente entrar propriamente dito aqui na perfeição da lei de Deus, é sempre bom a gente lembrar que, principalmente no Antigo Testamento e nos Salmos aqui, sempre que eles falam da lei de Deus, sempre que o salmista fala da lei de Deus, ele está falando especificamente da palavra de Deus, ok? Ele está falando da totalidade das Escrituras que eles tinham até aquele momento. E qual era a totalidade da palavra que eles tinham, da palavra de Deus revelada que eles tinham até aquele momento? O Pentateuco, alguns livros proféticos que já existiam, né? Algumas crônicas que já estavam organizadas, né? Alguns livros históricos que falavam dos feitos dos reis. Então era isso basicamente que eles tinham em mãos. Mas principalmente ao se referir à lei de Deus, eles estão se referindo ao Pentateuco, aos 5 livros que Deus revelou para Moisés. Mas o importante de nós entendermos aqui é que no Antigo Testamento, sempre que há essa referência à lei de Deus, eles estão se referindo à totalidade das Escrituras que eles tinham em mãos, que eles tinham disponíveis. Hoje, evidentemente, nós temos o Novo Testamento, mas o princípio é o mesmo. Quando nós nos referimos à palavra de Deus, estamos nos referindo à totalidade da palavra de Deus, e não a uma parte das Escrituras, e não a uma porção das Escrituras, não a um fragmento dela, não a um versículo específico ou uma seleção de versículos específicos. Estamos falando de toda a palavra de Deus. Amém? Isso é importante nós guardarmos no coração, porque ao falar aqui, ao meditarmos nessa questão da perfeição da lei, nós estamos falando da perfeição de toda a palavra de Deus, até mesmo daqueles textos que muitas vezes nós evitamos, porque eles são mais confrontadores, principalmente aqueles textos que apontam o nosso pecado, que apontam as nossas debilidades, que dizem para nós que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós somos, e que nós dependemos totalmente de Deus, e se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós estamos condenados junto com o mundo caído. Então é muito importante nós termos a palavra de Deus como um todo sendo perfeita. Amém? Então não exclua a palavra de Deus em nenhuma parte, não exclua nenhuma parte das Escrituras. Quando você tiver que estudar as Escrituras, estude ela por inteiro. Ok, você pode pegar um assunto específico,
mas nesse assunto específico, procure saber o que a Bíblia, que toda a Bíblia diz a respeito daquele assunto. E não somente um versículo ou alguns versículos isolados. Porque todo assunto que a palavra de Deus trata, ela tem um contexto ali imediato, mas ela está dentro de um contexto maior, que é toda a palavra de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Então, como eu estava dizendo, né, os salmistas, né, eles tinham o Pentateuco, né, como referência de toda a palavra de Deus, mas a totalidade das Escrituras, ela se completou, evidentemente, na revelação que Jesus fez ao apóstolo João, né, lá em Apocalipse. Agora, depois dessa revelação de Jesus a João, mais nada pode ser acrescentado, retirado ou atualizado nas Escrituras. Ok? A gente não pode acrescentar nada, não pode tirar mais nada, e não há como atualizarmos a palavra de Deus. Nós temos que nos adequar a ela. Então, mais uma vez, ao falarmos da lei de Deus, estamos falando aqui, considerando a totalidade das Escrituras. Se pensarmos, por exemplo, no Salmo 1 e o Salmo 2, né, que eu também já fiz referência aqui, eles começam, né, o Salmo 1 ele começa com bem-aventuranças, bem-aventurado, e aí ele vem fazendo ele discorre por todo o assunto ali, né? E o que é importante que a gente entenda e perceba também no Salmo 1? Ele vai dizer que bem-aventurado, quem é bem-aventurado? É aquele que ouve a palavra de Deus. Estamos aqui considerando a totalidade das Escrituras, ok? Então, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que vive a palavra de Deus. E bem-aventurado é aquele que ama a palavra de Deus. Então, essas três questões são essenciais para a nossa vida cristã. Nós precisamos ouvir a palavra. No Novo Testamento, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas não basta somente ouvir, porque Tiago diz que não basta nós sermos somente ouvintes, nós temos que ser praticantes. Então, o que nós podemos perceber aqui no Salmo 1 e também no Salmo 2, é que é necessário viver a palavra de Deus. E é também necessário amar a palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós temos que amar essa palavra, mais nós temos que desejar essa palavra. É o que o salmista diz aqui no finalzinho do verso, né, que nós lemos, né, aqui do Salmo 19. Mais desejável que o ouro depurado, né, que o ouro puro. Amém? E a palavra de Deus, quando o salmista diz aqui no verso 7 que ela é perfeita por quê? Porque agora entra justamente uma comparação, quase que uma parábola, né, que Davi faz aqui, entre a primeira parte, que ele diz que toda a criação declara ou proclama a glória de Deus, mostrando que Deus existe, e agora ele faz como se fosse um paralelo aqui, dizendo que a lei de Deus é perfeita. Apesar dessa revelação, é a lei de Deus, ou a palavra de Deus, que é perfeita. Por quê? Primeiro, ela é perfeita porque é por meio da sua palavra que Deus se revela particularmente ao seu povo. É por meio das Escrituras que Deus se revela particularmente ao seu povo. É por meio dela que Ele dá sabedoria para o seu povo. É por meio das Escrituras que Ele instrui o seu povo a respeito da maneira como o seu povo deve viver para glorificá-lo, mas também a maneira como o seu povo deve viver neste mundo. Ok? É por meio das Escrituras que nós aprendemos de Deus a ter a sabedoria necessária para vivermos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Nos dedicarmos ao conhecimento da palavra de Deus vai nos conduzir ao crescimento na fé e também ao conhecimento de Deus, ou ao conhecimento de Deus e consequentemente ao nosso crescimento na fé.
Nós temos que perceber que a proclamação, né, da criação a respeito da existência de Deus, mais uma vez repetindo, né, torna o homem desculpável, mas é somente por meio da submissão à palavra de Deus que o homem de fato pode conhecer a Deus. Uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é conhecer Deus. São duas coisas distintas. Por vezes elas acabam se congruindo, né, ou se juntando, mas conhecer a Deus ou saber que Deus existe não significa que você conhece a Deus. É preciso necessariamente se dedicar às Escrituras, saber que ela é a revelação de Deus. Segunda questão aqui do porquê que a lei de Deus é perfeita, ela é perfeita porque ela nos dá tudo o que nós precisamos para obtermos a sabedoria. Por meio das Escrituras, Deus nos concede o que é necessário para conhecermos a Ele e termos sabedoria. Existe uma sabedoria do mundo, e a gente vai percebendo que essa sabedoria do mundo, essa sabedoria natural, ela vai se multiplicando, né? Muitas vezes a gente se surpreende, inclusive, com o desenvolvimento, né, do conhecimento humano. Mas esse conhecimento e essa sabedoria são limitados. Apesar de que o próprio Deus concede ao homem a condição para que ele possa desenvolver o conhecimento das coisas naturais, apesar disso, há um limite. E a sabedoria humana não é capaz, o homem em si, ele não é capaz de alcançar por si mesmo o conhecimento que vem de Deus. Se Deus não revelar, se Deus não conduzir o homem por meio do seu Espírito a essa sabedoria que vem dos céus, o homem não é capaz por si mesmo de alcançá-la. E Deus faz isso, né, através do seu Espírito, mas por meio das Escrituras. O Espírito Santo nos conduz por meio das Escrituras para alcançarmos a sabedoria que Ele quer revelar para nós. Por isso, a lei de Deus é perfeita. Por isso, a palavra de Deus é perfeita. Porque ela nos dá uma sabedoria que o mundo não pode nos dar, que os estudos não podem nos dar, que os homens mais cultos deste mundo não podem adquirir por meio do seu entendimento, por meio das suas teses, por meio dos seus doutorados. Nenhum doutorado pode dar a sabedoria que Deus dá por meio da sua palavra. Calvino, ele disse o seguinte: se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. Vou ler mais uma vez. Se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. Ou seja, se alguém tem a sabedoria que vem de Deus por meio das Escrituras, ela tem tudo o que ela precisa, porque a própria palavra de Deus concede a ela sabedoria. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, né, mas eu não sei tudo que tem nas Escrituras, eu não consigo compreender tudo. No Novo Testamento, o que a palavra de Deus nos ensina? Se você precisa de sabedoria para algo específico, para um momento específico da sua vida, peça para Deus que Ele vai te dar. Peça para Deus que Ele vai te dar. A Bíblia não diz que se você precisa de sabedoria para lidar com uma situação, você deve buscar um grande cientista. Ainda que ele tenha muita sabedoria científica na área dele, ele não vai ser capaz de te dar o conhecimento que você precisa. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria necessária para a vida, justamente na fonte da sabedoria, que é o próprio Deus. E Deus, Ele não se nega a nos dar sabedoria se nós pedirmos para Ele. Por isso, nas Escrituras, nós também vemos Deus nos chamando para estarmos diante dEle, para que Ele nos dê conhecimento. Isso desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, o que nós vemos em Gênesis? Que todos os dias Deus ia, na virada do dia, estar com Adão e com Eva. E o que Deus fazia lá todos os dias, na virada do dia?
Ele falava com Adão e com Eva. Ele transmitia a sua palavra para Adão e Eva. E por meio desta comunhão, Adão e Eva iam adquirindo sabedoria, iam adquirindo conhecimento. Não só das coisas de como eles deveriam administrar o mundo que estava ali sob o governo deles, né, que Deus havia dado para eles. Mas principalmente, eles passavam a conhecer o próprio Deus. Deus se revelava diretamente para eles. Deus falava com eles. Era a palavra de Deus ministrada diretamente ao coração de Adão e de Eva. E é nesse mesmo princípio, então, que Deus nos chama para pedirmos para Ele sabedoria. E Ele vai nos dar essa sabedoria por meio da sua palavra, que é perfeita. Ela é perfeita porque ela revela a Deus. Ela é perfeita porque ela nos dá sabedoria, ou nos conduz à sabedoria que vem de Deus. Então, como nós vamos dispensar, ou como nós vamos tratar as Escrituras como algo superficial em nossas vidas, como algo secundário em nossas vidas? Nós não podemos. E se nós fazemos isso, tratamos a palavra de Deus como algo secundário, nós estamos indo para um caminho que o profeta disse: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras, não conhece o Senhor, nem o poder de Deus. Muitas pessoas acabam terceirizando isso aos pastores, né? Então que os pastores leiam, que os pastores estudem, que os pastores se aprofundem e venham para nós e depois falem o que eles alcançaram de sabedoria. Isso é um erro, porque a palavra de Deus não nos ensina a agirmos dessa forma. O que ela nos ensina é que, apesar da vocação que alguns têm para ministrar e expor a palavra de Deus, todos nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, no que diz sentido a nós conhecermos a Deus pelas Escrituras. Então nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar. Isso é um dever de todo ser humano, de todo cristão. Conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. É nela que nós encontramos a absoluta sabedoria. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é perfeita, porque por meio dela, Deus restaura a nossa alma. A palavra de Deus restaura a nossa alma. Por causa do pecado, todos nós nascemos, todos nós estamos em uma condição de perdição, de profunda depravação. As Escrituras como um todo mostram isso, que por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós estamos no pecado. Por isso nós estamos, como disse Paulo, né, lá em Romanos, nós estamos mortos em nossos delitos. Mas a palavra de Deus é a única que pode curar a nossa alma, é a única que pode totalmente livrar a nossa alma da contaminação que o pecado impôs a nós. Deus, por meio da sua palavra, nos limpa e nos purifica. O sangue de Jesus derramado lá na cruz, né? As Escrituras nos ensinam que o sangue dele nos purificou de todo pecado, e a palavra de Deus nos mantém limpos até a vinda de Cristo. A palavra de Deus constantemente vai nos limpando e vai tirando as impurezas do nosso coração e da nossa mente, vai nos transformando à semelhança de Cristo, para que o nosso padrão de pensamento seja um padrão que é estabelecido pelo próprio Cristo. Por isso Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Está dando para entender? Somente olhar para a criação e por meio da criação ter o conhecimento ou a percepção de que Deus existe não é suficiente. Nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é a perfeita palavra que nos leva ao conhecimento profundo de Deus. É por meio dela que Deus se revela a nós. Amém? Citando mais uma vez Calvino, ele diz o seguinte: Deus emprega a sua palavra como instrumento para a restauração das nossas almas.
Quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, ela vai restaurando, ela vai curando a nossa alma. Quantas feridas nós carregamos ao longo da vida, ou por conta dos nossos pecados, ou por conta das coisas que fizeram para nós, por conta de mágoas, tristezas, por pensamentos que nós muitas vezes temos, por uma vida desequilibrada que muitas vezes a gente desenvolve. Nós vamos carregando marcas que vão, e até feridas que vão marcando de fato a trajetória da nossa vida. E isso vai muitas vezes gerando uma enfermidade na nossa alma, uma tristeza que muitas vezes a gente não consegue explicar. E aí a gente procura recorrer a determinadas coisas, né? As pessoas, agora falando num contexto geral, né? As pessoas do mundo acabam recorrendo a determinadas coisas para tentar curar a ferida da sua alma, do seu coração, mas não consegue. A bebida não consegue fazer isso, as drogas não conseguem fazer isso, o sexo não consegue fazer isso. Nada consegue de fato curar a ferida da alma. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele nos cura, Ele restaura a nossa alma. Como eu disse, o Salmo 23 diz isso, que o pastor, ele nos leva a pastos verdejantes, ele restaura, ele cura a nossa alma. Então aquela ferida tão profunda que havia lá no nosso coração, pelo nosso conhecimento, pela nossa comunhão com Deus, quando a gente menos percebe, fala: onde está aquela dor? Onde está aquela tristeza? Foi curada pela comunhão com Cristo, foi curada pela nossa comunhão com a palavra, pelo nosso entendimento das Escrituras que o próprio Espírito nos dá. Porque por meio da sua palavra, Deus restaura a nossa alma, Deus cura a nossa alma. Muitas vezes, quando a nossa alma está de fato ferida e a gente não consegue encontrar razão para a alegria, não consegue encontrar saúde espiritual, o que nós temos que rever é a nossa dedicação às Escrituras. O quanto nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus, o quanto nós estamos nos aprofundando no conhecimento das Escrituras. Porque se Deus usa a sua palavra como instrumento para restaurar e curar a nossa alma, e a nossa alma continua ferida, talvez é porque nós não estamos lendo a palavra de Deus como nós deveríamos, não estamos nos dedicando a essa palavra como deveríamos nos dedicar. Estamos olhando para a palavra de Deus ritualmente e superficialmente, sem de fato nos dedicarmos a ela. Se o seu coração está prolongadamente magoado, entristecido, e muitas vezes você não sabe a razão, talvez a razão seja pelo fato de você não estar sendo envolvido pelas Escrituras. Falta para você, para todos nós na realidade, falta nos dedicarmos a ela. Como eu disse, não superficialmente, mas nos aprofundarmos. O pastor Silvio, há bastante tempo atrás, ele ministrou falando sobre a importância de nós ruminarmos a palavra de Deus. O que é ruminar, né? A princípio parece uma coisa meio nojenta, né? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, nos bovinos, né? Que tem mais que um estômago. Então eles comem, e aí aquilo que eles comeram vai para um dos estômagos, né? E aí eu já pulei aqui a parte da mastigação, né? Que vai triturando tudo, né? Mas vai para um dos estômagos, lá tira tudo que é necessário, aí volta, aquilo que ele comeu volta, mas não para a boca, evidentemente, né? Mas volta e vai para o segundo estômago, e lá naquele segundo estômago, então, mais uma vez, já só para ter uma ideia, né? Todo mundo já foi à feira aqui, né? E já tomou o famoso caldo de cana, né? O que o rapaz lá, ele faz? Ele pega aquela cana, põe naquela máquina lá que moe,
né? E aí tira o caldo, não é assim? Tira aquele caldo lá da cana. Mas daí a hora que sai o bagaço daquele outro lado, ele joga fora imediatamente? Não, ele vai, dobra e aí coloca de novo na máquina para ser moído mais uma vez, espremido mais uma vez. E aí, surpreendentemente, para nós leigos, né, a gente olha aquele primeiro bagaço e a gente fala assim, já extraiu tudo. Mas quando ele põe de novo, a gente vê que sai mais líquido. Em alguns casos ele faz isso por uma terceira vez, e ainda sai mais líquido, né? Então às vezes a gente pensa, né, que o cara está sendo muquirana. Não, ele tá realmente tirando tudo o que aquela cana, né, e o bagaço da cana tem. Quando ruminar na palavra de Deus é você meditar nela constantemente e voltar a ela e novamente meditar e voltar a ela e novamente meditar, para que Deus possa transmitir para você tudo aquilo que Ele quer transmitir naquele momento. E é justamente nisso que a sua alma é curada. Não basta você ler uma vez e esquecer. Não basta isso. Você precisa ler, você precisa reler, você precisa meditar, pensar em cada palavra, no sentido que ela tem ali dentro daquele contexto. O que Deus está falando, você não entende, você pede sabedoria para o Espírito Santo. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Senhor, eu vou ler mais uma vez. E nisso o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. E nisto Ele vai trazendo para você aquilo que a sua alma de fato necessita para ser curada. O próprio Deus é quem faz isso por meio do seu Espírito. Amém? Continuando aqui no verso 7, né, ele vai dizer que a fidelidade, ele vai falar acerca da fidelidade do testemunho de Deus. O testemunho, o que é um testemunho? É uma declaração, né, uma afirmação que está fundamentada em um fato, ok? Uma testemunha fiel, uma testemunha confiável. Como que a gente pode dizer que alguém é uma testemunha confiável? Porque, vamos pensar aqui numa ocorrência, né, num acidente. Uma pessoa que estava lá quando o acidente ocorreu, que viu como aconteceu, ela é uma testemunha confiável, ok? Uma terceira pessoa que ouviu dessa testemunha confiável tudo o que aconteceu, e quando essa segunda testemunha vai relatar, não é que ela está mentindo, mas ela não pode ser plenamente confiável, porque ela não estava lá, ela não viu, ela ouviu falar do que aconteceu. Ok? Então, ela pode falar a verdade, mas ela não pode atestar de fato, porque ela não estava lá. Fulano falou que foi assim. E se ela for questionada, será que foi? Mas foi assim mesmo? O que você tem de prova para dizer que foi desse jeito que te falaram? Ela não tem prova para apresentar. Mas aquele que estava lá, ele diz, não, eu vi, eu estava lá, eu vi. Então ela fala de acordo com o fato que ela presenciou. Então o testemunho, ela tem essa característica, né? Ela tem um fundamento, né? Ela tem um fundamento, e aí ela torna conhecido ou manifesta esse fundamento, essa declaração, faz essa declaração, né? E o que Deus testemunha por meio da sua palavra? Ele testemunha que tem um pacto com o seu povo, com o povo que Ele escolheu. Ele tem um pacto por meio desse pacto, por um lado, Ele promete ser o nosso Deus, e por outro lado, Ele exige do seu povo que esse povo lhe obedeça a sua palavra. Então, por um lado, Deus diz, nesse pacto, nesse testemunho, eu sou o seu Deus. Esse é um fato, Deus declarando que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Criador, é aquele que nos livra do pecado, aquele que nos liberta da perdição eterna. Por outro lado, nesse pacto, ele diz, por que eu estou falando de pacto aqui? Porque a palavra usada, né, para testemunho aqui nesse salmo, é a mesma palavra, ou tem a mesma raiz da palavra que é usada nas Escrituras para pacto. O pacto que Deus fez com o seu povo.
Por isso que eu estou fazendo essa associação aqui. Então, por meio da sua lei, por meio da sua palavra, Ele nos guia para a salvação. E quando nos submetemos ao governo que Ele exerce através da sua palavra, todos os riscos de desvios, são absolutamente derrotados, para que a nossa caminhada para a salvação seja segura, firme e certa. Deus, por meio da sua palavra, assegura para nós a salvação. Por isso nós podemos ter a certeza da salvação, porque Ele afirma isso, Ele testemunha a respeito disso, Ele declara isso por meio da sua palavra. Ele garante a nossa salvação. O próprio Deus garante a nossa salvação. E Ele testemunha isso, Ele declara, Ele afirma isso por meio das Escrituras. Então, ao conhecermos as Escrituras, nós também adquirimos a convicção da nossa salvação. Porque Deus, Ele se torna fiel, Ele é fiel à sua palavra. E aqui há uma coisa que muitas vezes a gente acaba negligenciando. A gente fala que Deus é fiel, mas muitas vezes a gente não sabe ao que Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele declara. Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. Deus é fiel aos seus preceitos. Deus é fiel aos seus estatutos. Deus é fiel aos seus mandamentos. Deus não é fiel àquilo que você quer, àquilo que eu quero. Eu me dediquei ao Senhor, então Deus é fiel a mim. Não, Ele é fiel àquilo que Ele disse para mim. Ele é fiel à sua palavra revelada a mim. Ele é fiel àquilo que Ele declarou que vai fazer, àquilo que Ele decretou. Ele não é fiel à minha vontade, Ele é fiel à vontade dEle. Ele não se submete àquilo que eu quero, ainda que aquilo que eu queira não seja pecado, ainda que aquilo que eu queira não seja algo errado. Deus não está preso aos meus desejos, se eles são corretos, se eles são sinceros ou não. Não é isso que Deus está preso. Deus está preso à sua palavra revelada a mim. A sua palavra revelada ao seu povo. Ele é fiel à sua palavra. Entende? Por isso que também nós precisamos conhecer as Escrituras. Porque se nós não conhecermos as Escrituras, nós não vamos saber ao que Deus é fiel. E aí vamos tentar adaptar a fidelidade de Deus àquilo que a gente pensa que Ele é fiel. E aí quando Ele não faz aquilo que a gente deseja, a gente começa a questionar a fidelidade de Deus. Consegue perceber a questão aqui? A importância de nós conhecermos a palavra de Deus e por que ela é perfeita? Por fim, aqui nesse verso 7, Davi ele diz que por meio das Escrituras, por meio da lei de Deus, Deus dá sabedoria aos simples. A verdadeira sabedoria, como eu já disse, ela emana das Escrituras, ela vem das Escrituras. A verdadeira sabedoria não é, ou a sabedoria absoluta, ela não é fruto do conhecimento acadêmico, ela não é fruto da nossa experiência de vida, né? A verdadeira sabedoria, a sabedoria absoluta, ela é oriunda, ela emana das Escrituras, cujo Deus, o próprio Deus, é a fonte. Não é possível nós termos um conhecimento correto sobre Deus sem nós progredirmos no estudo das Escrituras. Esta sabedoria, ela não está restrita, né, a uma classe especial de pessoas, né? Não é que Deus escolheu os mais inteligentes e aí fala assim, então para vocês eu vou falar o que significa todas essas coisas que estão escritas. Não. Davi ele fala aqui que Deus dá sabedoria aos simples. E quando ele coloca essa categoria de pessoas, ele está colocando todas as pessoas que não se orgulham
de si mesmas. Ele está colocando todas as pessoas de todas as classes, de todas as etnias, que se rendem a Deus, que confiam em Deus, que confiam na palavra de Deus, que se dedicam a conhecer a Deus por meio das Escrituras. Essa sabedoria, como eu disse, ela não está restrita a uma classe especial de pessoas. Ela está disponível a todos quantos Deus tem chamado para a salvação, independente da condição que elas se encontram, independente da condição social, financeira ou mesmo intelectual. Uma pessoa muito inteligente, se ela for simples para reconhecer que necessita de Deus e se voltar para as Escrituras, Deus vai se revelar a ela. Uma pessoa que mal consegue ler, mas tem essa percepção da necessidade de Deus, de que precisa do Senhor, quando ela se voltar para as Escrituras, ela vai ter vai receber a mesma sabedoria que o intelectual, porque é o mesmo Deus quem se revela, é o mesmo Deus quem está falando, tanto com o intelectual, como com aquele que talvez não tenha o mínimo de conhecimento científico, que sabe ler, sabe juntar algumas palavras e consegue muito simplesmente saber o que está escrito. Se ela entender e reconhecer que depende de Deus, e ela se voltar para Deus, Deus vai se revelar a essa pessoa também. A condição para obter esse conhecimento, essa sabedoria que vem de Deus, é a dedicação. É a dedicação ao estudo da palavra de Deus. É preciso, para finalizar, é preciso nós termos essa consciência, então, de que nós precisamos progredir no entendimento e no conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela fornece tudo o que nós precisamos para alcançarmos a sabedoria, pois somente nela nós encontramos a verdadeira sabedoria. Somente nas Escrituras nós encontramos a verdadeira sabedoria. E ela está disponível para nós. Ela está totalmente disponível para nós. Amém? Mais uma vez, o verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós precisamos encarar a palavra de Deus como perfeita, como absolutamente perfeita, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus falando com o seu povo. É o próprio Deus se revelando ao seu povo. E do começo ao fim, é a palavra de Deus agindo em toda a criação. É a palavra de Deus agindo e permeando a história de toda a humanidade, desde o início até o fim dos tempos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a linha que sustenta todas as coisas. Por meio da sua palavra, Ele sustenta todo o universo. É o que as Escrituras dizem. Por meio dessa palavra, olha o poder da palavra de Deus. Por meio da sua palavra, Ele sustenta todo o universo. A gente olha para a nossa vida, a gente fala assim: puxa vida, quando uma coisa sai do lugar, a gente já perde o chão, a gente fica sem estrutura, a gente fica abalado, a gente perde até a fé, a gente fala: não sei nem se eu estou conseguindo crer. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Ele nos mantém de pé por meio da sua palavra poderosa. Quando tudo estava um caos lá em Gênesis, havia escuridão por toda a terra, uma escuridão palpável, densa, impenetrável. Deus disse, Deus falou, Deus liberou uma palavra. Ele disse: haja luz. E houve luz. A luz rompeu com as trevas, rompeu com a escuridão. E o mais maravilhoso de tudo isso é
Porque nós percebemos, a começar, né, no nosso caso aqui, por João, mas também no Antigo Testamento, nós percebemos que o próprio Jesus é a palavra. O próprio Jesus é a palavra. As Escrituras dizem que Deus é luz. Então, quando ele disse haja luz, a palavra, o próprio Jesus interviu, e na intervenção de Jesus na escuridão, Deus fez gerar, Deus fez brilhar a sua luz. Deus mesmo brilhou no meio da escuridão e dissipou aquelas trevas. Sendo então Jesus a palavra, sendo então Jesus o sol da nossa justiça, como também o salmista diz, sendo então Jesus a própria luz. Jesus disse isso: eu sou a luz do mundo. E aí ele disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E ele disse isso por quê? Porque os seus discípulos estavam andando com ele, os seus discípulos estavam aprendendo com ele, os seus discípulos estavam andando no caminho que ele estava indicando, ensinando. Por isso eles podiam, a partir desta comunhão, também ser luz para o mundo. E não sei se você lembra, mas além do lema, né, da nossa igreja, né, contém no nome da nossa igreja: luz para as nações. Igreja Bíblica Evangélica Calém, luz para as nações. Porque nós temos luz própria? Não, mas porque a luz de Cristo que está em nós é que brilha. Cristo que é a palavra, Cristo que é a própria luz, Ele brilha através de nós. E ao verem Cristo brilhando em nós, isso se torna uma direção para aquele que está perdido, para que também encontre Jesus. Mas se nós não nos dedicarmos à palavra de Deus, não nos dedicarmos ao próprio Jesus, a conhecermos Jesus por meio das Escrituras, a luz de Cristo não vai brilhar. O próprio Jesus disse: cuide para que a sua luz não sejam trevas. Cuide para que a sua luz não sejam trevas. Por isso, mais uma vez eu quero enfatizar aqui e finalizar: nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos nos dedicar a ela em sua totalidade, porque toda a palavra de Deus é fiel, toda a palavra de Deus é perfeita, toda a palavra de Deus restaura a alma, toda a palavra de Deus traz sabedoria aos simples. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Nós vamos orar. E nessa oração eu quero convidar você a se submeter às Escrituras, a pedir a ajuda do Espírito Santo para que você tenha fome e sede pela palavra de Deus. Como eu disse aqui no início, alguns têm a vocação para pregar, para expor as Escrituras, mas isso não torna o que tem a vocação mais especial do que aqueles que não têm a mesma vocação. Porque todos nós somos responsáveis por conhecermos as Escrituras. Porque a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho não foi dado somente para aqueles que têm a vocação de pregar e de ensinar num púlpito, mas foi dada para toda a igreja. Então, desde o menor até o maior, do mais novo ao mais velho, todos devem pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como nós vamos pregar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos? Entende? Sem conhecer as Escrituras, nós vamos falar do nosso próprio coração. Mas a Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é incurável. Então nessa oração eu quero propor a você
que você se exponha para Deus e diga o quanto você necessita da palavra dele para alcançar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem dos céus. E se você tem algum problema, alguma questão que te impede de obedecer às Escrituras, coloque isso diante do Senhor. Fala: Senhor, eu tenho dificuldade de obedecer a tua palavra em alguns aspectos, e eu preciso da tua ajuda para que eu possa viver uma vida de obediência à tua palavra. Peça ajuda ao Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra, de refletirmos no que ela nos ensina, no que ela nos diz. E nós, ó Pai, e aí eu digo por mim, eu tenho muitas dificuldades em meu coração, na minha vida e na minha mente. São muitos bloqueios que eu tenho que por vezes me impedem de obedecer fielmente a tua palavra. Muitas vezes são os afazeres do dia, os afazeres da vida, que me impedem e impedem também os meus irmãos de nos dedicarmos como deveríamos à tua Escritura, à tua palavra. E isso nos coloca em uma situação de debilidade espiritual. Porque se o Senhor se revela por meio da tua palavra e nós não nos dedicamos a conhecê-la, a estudá-la, a meditar nela, então nós nos tornamos pessoas insuficientes espiritualmente. Nós não te conhecemos perfeitamente, ou como o Senhor quer se revelar a nós, porque nós não temos tempo ou não dedicamos tempo suficiente para estudar as Escrituras. Por isso, Deus, eu quero te pedir perdão por nossa negligência em relação à tua palavra. Nos perdoe por nós estarmos sendo tão superficiais no trato com as Escrituras. Nos perdoe porque nós não estamos tendo zelo pela tua palavra. Nos perdoe, Senhor, porque nós estamos pecando nesse quesito. Nós não lemos as Escrituras. Nós não deixamos a tua palavra formar o nosso caráter, formar o nosso pensamento. Nós não deixamos a tua palavra formar e conduzir a nossa conduta. Nós não deixamos a tua palavra gerar em nós os sentimentos celestiais, os sentimentos espirituais, os sentimentos sobrenaturais. Nós não deixamos a tua palavra gerar em nós uma mente espiritual. Nos perdoe por isso, Senhor, porque a falha não está numa complexidade das Escrituras. A falha está em nós, em não nos dedicarmos a ela e não dependermos do teu Espírito para trazer luz ao nosso entendimento. Nos perdoe, Pai, porque o Senhor nos deixou um tesouro e nós vivemos como mendigos porque não nos utilizamos desse tesouro que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra. Por isso também, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a partir deste dia, desse instante, Pai. Que o Senhor nos ajude a nos dedicarmos às Escrituras como nós devemos nos dedicar, como o Senhor espera que nos dediquemos. Que nós tenhamos sede e fome da tua palavra, porque é por meio dela que o Senhor vai se revelar a nós. Gera esta fome, gera esta sede em nossos corações, ó Pai, por te conhecermos por meio das Escrituras. Nós, ó Pai, não temos a capacidade de conhecer toda a profundidade que este tesouro tem, mas o teu Espírito habita em nós, e o teu Espírito habitando em nós pode nos conduzir a essas profundezas e nos levar a conhecer aquilo que nós precisamos. A sabedoria que nós necessitamos, o Espírito Santo nos conduz a ela, o Espírito Santo nos capacita para podermos entender, para podermos compreender, e não somente entender e compreender, mas o teu Espírito nos capacita para colocarmos em prática, para vivermos o que a tua palavra diz.
E é por meio do Teu Espírito também que nós aprendemos a amar a Tua Escritura. Então o Espírito Santo gera em nós não somente esta sede, esta fome pela palavra, mas o amor pela palavra, Senhor. Que possamos amar as Escrituras, possamos amar profundamente as Escrituras, a ponto de realmente nós necessitarmos dela, a ponto de realmente nós acordarmos pela manhã com um intenso e profundo desejo de Te conhecer por meio das Escrituras. Que o nosso maior desejo pela manhã seja nos voltarmos para a Tua santa palavra e ouvirmos a Tua voz por meio dela. Que é exemplo do que o Senhor mesmo diz lá em Deuteronômio, acerca dos pais, da responsabilidade dos pais, de ensinar os filhos, de manhã, de tarde, durante as refeições e à noite. Que este seja o nosso desejo também. Nós somos os Teus filhos e o Senhor está pronto para nos ensinar, mas que nós também possamos, pela manhã, à tarde, durante as refeições, durante os afazeres do dia, nós possamos nos voltar para o Senhor e receber de Ti a revelação por meio das Escrituras, e alcançarmos assim a sabedoria que vem dos céus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos disso para vivermos, nós precisamos disso para permanecermos firmes até a volta de Cristo. É a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta, é a Tua palavra que gera a fé necessária para permanecermos até a Tua volta. Então nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Esse é o meu clamor nesta manhã. Nos ajude a nos voltarmos para a Tua santa e perfeita palavra, que revela o Teu caráter, que nos revela quem Tu és, que nos revela o Teu amor, que nos revela o Teu poder, que nos faz crer que o Senhor ainda realiza milagres, que nos faz crer que o Senhor de fato voltará, e que mantém essa esperança viva em nosso coração. Como nós cantamos há pouco, o Rei está voltando, o Rei está voltando, e é a Tua palavra que mantém essa esperança viva em nossos corações. É a Tua palavra que mantém essa esperança viva em nossos corações. Como foi com Simeão, Deus? O Senhor deu uma palavra para ele, que ele não morreria até ver a salvação de Israel, até ver o Messias. E todos os dias essa palavra alimentava a sua vida, o seu coração e a sua fé. A Tua palavra não diz quando o Senhor revelou isso para ele e quanto tempo ele esperou, mas nós podemos perceber que todos os dias ele se alimentava com esta palavra, que ele não morreria, não deixaria esta vida antes de ver o Messias. Até que chegou o dia, o glorioso dia, quando José e Maria levaram Jesus para o templo para ser apresentado, e Deus, o Espírito Santo, disse para que ele fosse até aquele lugar, até o templo. E quando ele chegou lá no meio daquela multidão, o Senhor o dirigiu até Jesus, e ele pegou Jesus pelas mãos, levantou aquela criança, aquele bebê, e disse: agora, Senhor, o Senhor pode dispensar o Teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. O que o manteve firme até este dia foi a Tua palavra viva no coração dele. Mantém essa palavra viva em nosso coração até que possamos ver Jesus vindo nas nuvens. Senhor Jesus, nós queremos Te ver, Jesus. Oh Deus, oh Jesus, oh meu Deus, reaviva o nosso coração, Jesus.
Aviva o nosso coração e nos faça amar a Tua palavra. Nos faça amar a Tua palavra, Jesus. Faça amar a Tua palavra até que o Senhor venha. Mantenha viva a Tua palavra em nosso coração até que o Senhor venha. Esse é o meu clamor nesta manhã, Deus. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Mantenha o nosso coração desejoso por Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.